For English subtitles, please hover over this video on YouTube. Click the gear icon and click Subtitles to make your selection. Olá, o meu nome é Pamina Sebastião, também conhecido por Paula Sebastião. Eu sou de Angola, Luanda, sou ativista e eu tenho feito ativismo nos últimos 2 anos e com um trabalho muito centrado nas questões de género e sexualidade, em grande parte como resultado do ativismo que eu tenho feito, tanto no movimento feminista como no movimento LGBTIQ. Então, para mim, ativismo é essa junção de 2 palavras, não é? Arte mais ativismo, que tornam possíveis o debate de questionamentos políticos, né? Quando aqui falo políticos, falo de questões sociais, culturais, mas trazendo esse debate, trazendo esses questionamentos através do uso da arte. Então, nesse caso, a arte é a ferramenta pela qual se faz exatamente esse processo de trazer à conversa estas questões políticas. É aquela maneira fantástica e poderosa de tornar possível, por meio de diferentes maneiras artísticas, tornar possível algumas conversas políticas que muitas vezes nós não conseguimos. Algumas dessas conversas políticas são desconfortáveis, inconvenientes, desobedientes, mas são completamente necessárias se nós queremos realmente questionar a estrutura de poder e trazer alguma mudança social e política, né? Eu acho que das coisas mais bonitas do ativismo é exatamente isso. Ele tem um universo de perspectivas, um universo de questionamentos ideológicos e também um universo de técnicas com as quais nós podemos trazer essa conversa política, trazer esta conversa de questões e perguntas, questionamentos políticos, trazê-la para o debate. Então, eu acho que a grande beleza é essa, a multiplicidade de maneiras como isso pode acontecer. Por exemplo, no meu projeto, que é muito centrado a uma crítica à colonialidade de poder e como ela restringe corpos como o meu, e também na possibilidade de nós conseguirmos criar novos imaginários de existência, eu uso múltiplas ferramentas, múltiplas técnicas para trazer estas 2 conversas. O projeto chama-se Só Belo Mesmo e eu uso desde colagens, vídeos, desenhos, faço performance. Então há uma multiplicidade de formas em como se pode trazer essa conversa ou debate, como se pode trazer alguns desses questionamentos sobre, no caso do meu projeto, sobre a colonialidade, sobre novos imaginários de existência, para a mesa de discussão, para a mesa de pública, não é? De consciencialização. Então eu acho que a beleza do ativismo é exatamente essa multiplicidade, que o torna ainda mais rico, né? Eu tenho seguido muitos ativistas que têm utilizado a arte, nesse caso ativistas, que têm trabalhado e têm conseguido trazer algumas das questões pertinentes ligadas não só às questões de género, mas também às questões da sexualidade e a problematização das 2 áreas, e têm conseguido trazer isso utilizando também a arte, seja qual ferramenta for, para iniciar diálogo, para conseguir iniciar uma conversa para a mudança, uma proposta, reflexão. Então eu acho que cada vez mais eu penso que o ativismo eficaz é exatamente esse, aquele que traz uma proposta para a reflexão. E essa proposta de reflexão, obviamente,
cada vez que ela acontece, vai gerando cada vez mais possibilidades de criar diálogo. Então, e esse diálogo, obviamente, leva à possibilidade de criar uma mudança ao sistema de poder pelo qual nós queremos transformar, né? Neste caso, o sistema de poder que queremos transformar. Então, eu acho que é isso, cada vez mais o artivismo eficaz é aquele que traz uma proposta de reflexão. Essa proposta de reflexão pode trazer a possibilidade de um diálogo. Eu tenho aprendido, e ainda estou a aprender, que existem alguns passos nesse processo. Eu acho que seria fixe dar aqui algumas dicas do que eu, pelo menos até agora, já retive. A primeira é aceitar o processo. Esta pode ser bastante difícil mesmo. Aprender com o processo, de que há altos e baixos, sobre como trazer esses questionamentos políticos, né? Principalmente na reflexão de que técnicas são as melhores para trazer essas conversas, que técnicas são as melhores para trazer essa possibilidade de reflexão. Então, eu acho que aceitar o processo nos ajuda a perceber que é necessário uma grande autorreflexão ao nosso tempo, obviamente. Aceitar também que é preciso um processo de pesquisa grande, que também é uma parte do processo, e também que vai haver momentos traumáticos e também vai haver momentos de cura. Então, e também vai haver momentos completamente confusos, mas que está tudo bem, que tudo isso faz parte do processo. Segunda dica, que grande parte do processo é pesquisar, grande parte do processo é observar. E aqui, quando eu falo de pesquisar, não falo necessariamente da parte académica. Falo que é necessário olhar para os detalhes do ambiente onde nós estamos, para as pessoas que estão à nossa volta, encontrando neles aquelas observações, né, os detalhes de como esses questionamentos, de como os ambientes políticos sobre os quais o trabalho artístico está a falar acontecem. Terceiro, ter em mente que nós não somos máquinas. O artista, o artivista não é uma máquina. Então, tirar tempo para descansar, puxar a ficha e refletir sobre o processo é completamente essencial. Dar um passo atrás, observar e tirar tempo para respirar. Então, eu tento sempre me lembrar dessas dicas. A quarta dica é aceitar que a mudança é lenta. Muitas vezes nós estamos a trazer essas problemáticas sociais, culturais e políticas em contextos bastante dificuldades, em contextos bastante desafiantes, e que é essencial que percebamos que muitas vezes o que nós estamos a deixar é exatamente a proposta, né? A proposta de pensarmos nestas questões. Muitas vezes nós não vamos fazer, a mudança não vai acontecer no nosso tempo, mas o passo de fazermos as propostas destes questionamentos é bastante importante para o processo de mudança. Então nós temos que aceitar que a mudança é lenta, aceitar o processo, e obviamente o processo é sempre nós queremos chegar a essa mudança que é a transformação política, a transformação do sistema de poder, mas que não seja um fim em si, que o processo seja também o que nós desejamos, o processo de descoberta, o processo de experimentação das técnicas, o processo de experimentação do ouvir, o processo de experimentação
de refletir cada vez mais o nosso trabalho, o processo de entender que partilhas críticas são importantes para refletir o nosso trabalho. Então, o processo em si é igualmente importante para se chegar à mudança. E esse entendimento é essencial para nós aceitarmos que pode haver uma lentidão nessa mudança aí que está a chegar. Quinto, erros e falhas. Aceitar os erros como um processo de crescimento ideológico e crescimento técnico, aceitar as falhas e as imperfeições. Na verdade, as falhas e as imperfeições, elas acabam por fazer parte exatamente do trabalho, né? Aceitar que o processo pode acontecer com os erros, pode acontecer com as falhas, pode acontecer com as imperfeições. E que na verdade elas devem existir, né? Então conseguir aceitar isso e tirar responsabilidade sobre nós quando elas tirar ou assumir, dependendo da situação, quando elas já acontecem. A minha primeira interação com o ativismo foi através do Teatro do Oprimido. Eu lembro que eu já fazia ativismo de rua, de sensibilização de rua às pessoas sobre questões de direitos humanos, mas foi com o Teatro do Oprimido que eu vi pela primeira vez a possibilidade de trazer a arte como parte desse processo do ativismo. Então isso acordou em mim as várias possibilidades de como é que a arte poderia ser aliada exatamente ao ativismo. Até hoje eu faço teatro oprimido, até hoje tento aprender cada vez mais como é que se faz teatro do oprimido. E uma das coisas que eu percebi, talvez seja por isso que eu gosto tanto da parte de trazer a reflexão no espaço rua. Eu acho que também tem a ver com o próprio teatro do oprimido, porque tem muitas técnicas também de ocupação da rua, né, para trazer esses temas políticos que muitas vezes são incômodos, muitas vezes são desconfortáveis. Então, para mim, assim, o primeiro momento foi mesmo o teatro e principalmente me permitiu perceber que pode vir de uma forma completamente interativa. Talvez seja por isso que eu faço tantas instalações interativas, porque esse processo do teatro oprimido, especificamente do teatro fórum, é bastante interativo, né? A possibilidade de nós sermos agentes daquela situação política, aquela situação social que está a acontecer ali em palco. Que a luta é cansativa e que o autocuidado é essencial, que temos que ter autocuidado com nós mesmos. É um processo bastante difícil de aprender, requer muito de nós, mas é preciso tentarmos perceber quais são as melhores maneiras de cuidarmos de nós mesmos, respirar, tirar um tempo, desligar, desconectar e não estar sempre em modo de produção. E é isso. É isso que eu tinha para partilhar com vocês. Obrigado. E também queria dizer que acho que o processo de exploração artística, artivista, desde a pesquisa, desde o tentar perceber qual é a melhor técnica de como trazer esses questionamentos políticos para a conversa, né? Como início de conversa, pode ser engraçado, pode ser criativo, pode ser de exploração da nossa criatividade. Não tem sempre que ser um processo de produção, de produzir a todo tempo, a toda hora. Então, só de lembrar que os artistas e os ativistas não são máquinas. Então,
isso também faz parte do nosso autocuidado. Então, muito obrigada. Espero que tenham gostado das dicas e que, pronto, tenham gostado da partilha. É isso que eu tinha para partilhar com vocês. Obrigada!